Hoje, fazendo aqui um momento de reflexão, a vocês, meus amigos que me acompanham aqui neste singelo canal de resenha, onde a gente está sempre trocando uma ideia e certamente o Brasil inteiro está acompanhando a busca pelas duas crianças, né? Já aí mais de 10 dias, e a gente fica a se perguntar o que será que aconteceu. Magia negra, sequestro, talvez um acidente fatal com animais selvagens. E especialmente aqui neste canal, denominado Canal do Coroa, onde nós que já estamos aí com filhos, muitos com a graça de Deus com filhos criados, outros tantos avós, sabemos a fragilidade de uma criança. E eu tenho acompanhado aí pelos youtubers, especialmente aqueles lá do Maranhão, Bacabal, cidade onde se localiza o Quilombo, São Sebastião dos Pretos, aquele local humilde que a gente vê na televisão, pela internet, que parece rolar uma paz assim de volta ao nosso passado, quando a gente vivia naquela humildade, talvez até lá na zona rural. E hoje, aí mais de 10 dias, a gente acompanhando essas buscas, torcendo, rezando, orando, fazendo aquele pensamento positivo para que essas crianças sejam encontradas da melhor forma possível. Quem sabe com vida e saudáveis, evidentemente. Esse é o nosso desejo, a nossa vontade, que elas estejam bem, onde quer que estejam. Aí entra aquela questão de cuidados, mas eu costumo dizer, quando nós viemos a esse mundo, o nosso destino está selado. Precisamos sim ter a preocupação com, especialmente no caso, crianças, mas o que tiver de acontecer, vai acontecer. Ali as crianças viviam naquela simplicidade e evidentemente estavam acostumadas a brincar naquela região. Então, a gente fica a se perguntar o que realmente será que aconteceu. Mas precisamos entender que tem algo maior por trás desse desaparecimento. Porque apenas uma criança apareceu. Muito suspeito. A gente fica aqui fazendo suposições,
naquela de realmente buscar um entendimento para uma situação tão complexa, porque, repetindo, são crianças completamente inofensivas, que evidentemente não têm nenhum poder de se defender. Aí fica para o seu comentário, meu amigo, minha amiga, na sua opinião, o que aconteceu? Estaria essas crianças agora, de ontem para cá, procurando as pessoas por elas no fundo dos lagos, debaixo d'água? Onde estariam essas crianças? A gente fica a se perguntar, onde estariam Michael e a Agatha? A gente fica aqui realmente, de certa forma, assim, como se estivesse lá, como se estivesse dentro daquela região, daquela mata, de tanto que a gente está acompanhando pela internet. Ali, aos repórteres, aos youtubers que nos mostram, parabéns, uma cobertura maravilhosa. Não vamos citar nomes porque são muitos, mas o principal é a segurança dessas crianças. Claro que a gente sabe que após tantos dias, dificilmente sozinhas, essas duas crianças, esses dois irmãos, Michael e Agatha, poderiam estar, digamos que, numa situação boa. Mas esperança a gente sempre vai ter de que elas sejam encontradas bem, talvez com um anjo da guarda que as acolheu e que agora está até, de certa forma, traumatizado pela procura, já que a primeira criança até deu uma certa dor de cabeça para o carroceiro e as senhoras que o encontraram, o Cauã, não é isso? E a pessoa tem aquele trauma de repente se envolver com a justiça, mesmo estando fazendo bem. Mas a gente precisa ter o pensamento positivo. A gente precisa realmente, de certa forma, acreditar que sim, que elas possam estar bem, em algum lugar, com quem quer que seja. Essa é a esperança. A gente nesse mundo precisa ter essa predisposição, esse pensamento humanitário de que existem pessoas boas que estão por aí dispostas a praticar o bem. Difícil, sim, ali naquela região, uma região de certa forma selvagem, muita mata, animais, e a gente entende que é uma situação totalmente
atípica para as crianças. Mas tem que ter sempre aquele pensamento de que o melhor aconteceu. Pensamento positivo só faz bem. Vamos ter essa esperança. Comentem aí, meus irmãos, minhas irmãs, o que vocês acham desse desaparecimento. Aqui, canal Valdeci Poeta. Passou meio século, 100 é a meta.